No laboratório, existe um tipo de erro que quase ninguém percebe. E o mais preocupante é que ele pode comprometer um resultado inteiro sem que o analista desconfie de absolutamente nada. Porque, diferente do que muita gente pensa, nem todo erro no laboratório vai aparecer no cálculo. Muitos deles começam antes, muito antes. E hoje eu vou te falar aonde esses erros eles realmente começam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Domine a Bancada. E o nosso tema da aula de hoje é um dos pontos mais importantes dentro do laboratório, mas que muitas vezes ele passa despercebidos na rotina. São os erros de medições e pesagens que podem comprometer completamente o resultado de sua análise. Porque no laboratório, antes de qualquer cálculo, antes de qualquer interpretação, antes mesmo da análise começar, tudo já depende de uma coisa: o quanto as suas medições e pesagens elas são confiáveis. Mas antes da gente continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita agora para deixar o seu joinha aqui no vídeo. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais pessoas da área. Também me conta aqui nos comentários, você já teve algum resultado que não fechou e você nunca descobriu exatamente o motivo? E claro, se inscreve no canal e me acompanha também nas outras redes sociais, porque lá eu compartilho conteúdos sobre a rotina de laboratório e o desenvolvimento técnico na bancada. Para quem é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Karen Feitosa, sou tecnóloga em alimentos e eu atuo há mais de 15 anos em um laboratório de análise físico-química. Aqui eu ensino estudantes e profissionais a trabalharem com mais segurança, precisão e confiança na bancada. Essa aula de hoje ela é para você que está na graduação, para quem está começando a trabalhar em um laboratório, ou até mesmo para quem já está na área, mas ainda se sente inseguro com os seus resultados. Agora, essa aula não é para quem acredita que trabalhar em laboratório é só seguir um protocolo, sem pensar, sem questionar, sem entender o que realmente está acontecendo. Porque aqui a gente vai além da execução, a gente vai entender a fundo de onde pode vir o erro. Agora, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Quando falamos em erro dentro de um laboratório, a maioria das pessoas elas pensam logo em um cálculo errado ou em um método mal executado. Mas na prática, muitos erros começam muito antes disso. Eles começam em algo aparentemente simples, na medição e na pesagem. Uma coisa curiosa no laboratório é que muitas vezes quem está fazendo a análise acredita que está sendo preciso simplesmente porque está usando uma balança analítica ou uma vidraria de precisão. Mas a verdade é que o equipamento sozinho não garante a precisão. Quem garante essa precisão é a forma como ele é utilizado. Isso pode parecer simples, mas faz toda a diferença no final de uma análise. Eu já passei por situação no laboratório em que eu precisava preparar uma solução para uma análise de rotina. Eu fiz a pesagem, fiz a diluição, fiz a aferição, preparei a bancada, segui todo o método. Quando eu cheguei no resultado final, ele não fez sentido algum. E aquilo começou a me incomodar, porque aparentemente eu tinha feito tudo certo. Então, eu comecei a revisar cada etapa da análise, desde o cálculo final até a preparação da solução lá no início. E foi aí que eu percebi algo muito importante. O problema não estava no cálculo e nem no método, estava na forma como a minha pesagem tinha sido feita. Eu não havia observado que a balança ela não estava nivelada. Era um detalhe tão pequeno, algo que passa facilmente despercebido no dia a dia do laboratório, mas foi suficiente para comprometer todo o meu resultado. E foi pensando nesse momento que eu entendi uma coisa. No laboratório, o erro ele não precisa ser grande para causar um problema grande. Às vezes, ele começa de detalhes muito pequenos. Agora pensa aqui comigo. Quantas vezes você realmente parou para observar o comportamento da balança antes de iniciar uma pesagem? Se ela estava estável, se o ambiente estava adequado, se existia alguma interferência externa,
Porque a balança analítica ela é um equipamento extremamente sensível. Pequenas variações de temperatura, corrente de ar, movimentação próxima, até o calor da sua mão a manipular o recipiente podem influenciar na leitura. E muitas vezes esses detalhes eles passam despercebidos ali na rotina do laboratório. Um outro ponto importante também é o próprio recipiente da pesagem. Será que ele está devidamente seco? Será que ele está na mesma temperatura do ambiente? Será que ele foi manipulado de uma forma adequada? Tudo isso ele pode gerar pequenas variações que isoladamente elas parecem insignificantes, mas que dentro de uma análise vai fazer toda uma diferença. E tem ainda um comportamento muito comum. O analista, ele olha para o valor da bancada, vê que está próximo do esperado e já considera aquela pesagem como suficiente, sem realmente questionar se aquele valor está dentro de uma condição ideal de precisão. E é justamente aí que mora um grande problema. Porque no laboratório, a precisão ela não depende apenas do equipamento, ela depende da forma como o analista interage com ele. Esses são detalhes que parecem simples, mas que podem influenciar diretamente no resultado final. E o mais importante, muitas vezes quem está fazendo a análise ali nem percebe. Agora deixa eu te mostrar uma diferença muito importante na prática. Vamos imaginar aqui duas situações. Na primeira, o analista chega no laboratório, liga a balança, coloca o recipiente, faz a pesagem ali rapidinho, ajusta o valor, anota e segue para a próxima etapa. Tudo parece certo, né? Tudo rápido, prático, mas sem muita atenção ao que está acontecendo. Agora, a segunda situação. O analista ele chega, ele observa se a balança está nivelada, ele aguarda a estabilização da balança, confere se o ambiente está adequado, posiciona o recipiente com cuidado, espera a leitura estabilizar e só então ele considera o valor. Percebeu a diferença? Na primeira situação, o foco está apenas em terminar a pesagem. Na segunda, o foco está em garantir a qualidade dessa pesagem. E esse é um ponto que muda completamente o resultado final, porque no laboratório não é só sobre fazer, é sobre como você faz. E muitas vezes, dois analistas utilizando a mesma balança com o mesmo método, eles podem obter resultados diferentes simplesmente pela forma como conduzem a pesagem. E isso não tem nada a ver com o equipamento, tem a ver com o nível de atenção na execução. No laboratório, a diferença entre um resultado confiável e um resultado questionável muitas vezes está em segundos de atenção na bancada. Agora, vamos falar de um outro ponto que também causa muito erro dentro do laboratório: as medições de volume. Esse é um ponto extremamente crítico e que muitas vezes eles passam despercebidos na rotina, porque na prática, muitos analistas acreditam que mediram corretamente, simplesmente porque utilizaram uma vidraria graduada ou volumétrica. Mas a medição de volume, ele vai muito além disso. Ela envolve atenção à forma de leitura, ao tipo da vidraria utilizada, às condições do líquido e até mesmo o comportamento do próprio volume ali dentro do recipiente. Muitas vezes, o analista não considera fatores como a posição dos olhos no momento da leitura, a interpretação correta do menisco, a presença de bolhas ou até pequenas variações no volume que parecem ser insignificantes. E é exatamente aí que começam os problemas, porque no laboratório, pequenas variações, elas não se anulam, elas se acumulam. Vamos imaginar aqui mais duas situações. Na primeira, o analista ela pega a vidraria, adiciona o líquido, ajusta mais ou menos ali até a marca de aferição, faz a leitura rapidamente, transfere e segue para a próxima etapa. Tudo acontece de forma automática, sem muita atenção aos detalhes. Agora, uma segunda situação. O analista pega a vidraria, posiciona corretamente, ajusta o volume com cuidado, alinha o olhar com a marca de calibração, observa o menisco com precisão, confere se há bolhas, se o líquido está adequado e só então ele realizou a leitura. Percebe a diferença? Na primeira situação, o foco está em completar a etapa. Na segunda, o foco está em garantir a exatidão da medição. E isso muda completamente o resultado, porque na medição com vidraria, pequenos detalhes
fazem muita diferença. A forma como você ler o menisco, a posição dos olhos, a estabilidade do líquido, tudo isso vai influenciar no volume final. E muitas vezes, quem faz a análise acredita que mediu corretamente simplesmente porque chegou na marca, mas não percebe que essa leitura ela pode não estar precisa. E no laboratório, essas pequenas diferenças se acumulam e podem comprometer uma análise inteira. Na bancada, não basta chegar na marca, é preciso entender o que aquela marca realmente representa. Um outro ponto que é muito comum de acontecer é quando o analista ele começa a trabalhar no modo automático. Isso acontece muito na rotina, mas é muito perigoso para os seus resultados. A pessoa vai lá, pesa, mede, transfere, repete, sem observar se realmente o que está acontecendo ali está sendo feito da forma correta e precisa. E é nesses momentos que muitos erros eles passam despercebidos, porque a atenção deixa de estar presente. E aqui entra uma coisa muito importante. Muitos analistas se sentem inseguros diante da bancada, não porque não sabem o método, mas porque não têm certeza se os detalhes da execução estão corretos. E isso gera aquela dúvida: será que o meu resultado está confiável? E a verdade é que a confiança no laboratório ela não vem só do método, do equipamento ou das hidrarias. Ela vem da certeza de que cada etapa foi executada com consciência, com atenção, com o entendimento de cada passo e cada detalhe. Então, quando falamos em erros, em medições e pesagem, não estamos falando apenas da técnica. Estamos falando da atenção, da percepção, da consciência na bancada. Porque na grande maioria das vezes, o erro não vai estar no cálculo e nem na metodologia seguida. Ele está em algo muito mais simples, na forma como você mediu e na forma como você pesou. Agora eu quero saber de você. Você já teve algum resultado que não fechou e depois percebeu que o problema estava em um detalhe da sua execução? Me conta aqui nos comentários. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, deixa o seu joinha aqui no vídeo se você ainda não deixou. E se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que também trabalha ou estuda no laboratório. Me acompanha também lá nas outras redes sociais, porque lá eu vou estar sempre compartilhando conteúdo sobre rotinas de laboratório e desenvolvimento técnico na bancada. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e nos vemos na nossa próxima aula da série Domine a Bancada.